Olá, segundo ano A, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nossa aula 17, vai estar aí na página 244 e vai ser de Química A. O nosso amigo Cleiton não pôde vir hoje e eu vou estar comentando com vocês este assunto, que vamos falar sobre titulações ácido-base. Que lá no livro texto, na página 19, vocês podem estar dando mais uma olhada e aprofundando um pouco mais seu estudo. Então vamos lá. O que é uma titulação? Então temos aqui essas vidrarias que são utilizadas, uma bureta, que é onde eu vou colocar o meu titulante, que vamos já ver o que é esse titulante, e o meu titulado, que eu vou ter nesse recipiente chamado de Erlenmeyer. E a titulação, ela vem ser uma operação analítica que é utilizada em análise volumétrica com o objetivo de determinar a concentração das soluções. Então, análise de volume, com o intuito de determinar concentração de soluções. Então, isso é a titulação. Então, uma operação analítica, uma análise. Na titulação ácido-base, que é o objeto do nosso estudo, nós vamos ter uma reação completa entre o que é um ácido e uma base, que é uma reação de neutralização. Tá aqui, olha. Lembram quando a gente estudou isso? Ácido mais base, nós vamos ter a formação de um sal mais água. Então, tá aqui, ó. Por exemplo, o ácido clorídrico, reaçãozinha bastante conhecida, mais o NaOH, ácido clorídrico mais NaOH. Então, teria aqui a formação do cloreto de sódio mais água. Então, o meu ácido, minha base, meu sal formado e a minha água. Como se executa essa titulação? Então, nós vamos ter aqui, olha, a bureta, o Erlenmeyer, e ela consiste na adição de uma solução de concentração rigorosamente conhecida, titulante. Essa solução de concentração rigorosamente conhecida é o meu titulante. A outra solução de concentração desconhecida, que é aquela que eu vou saber, que eu vou descobrir, que é o meu titulado. E nós vamos observar até que se atinja o ponto de equivalência. Vamos já ver o que é esse ponto de equivalência. O que é esse titulado? O que é o titulado? Então, uma solução de concentração desconhecida, mais de volume rigorosamente medido, que se coloca dentro do Erlenmeyer. Então tá aqui, olha, aqui eu terei a minha solução de concentração desconhecida, porém o volume dessa substância vai ser rigorosamente medido, para não ter interferência lá na hora de fazer os cálculos, e mudar esses resultados na prática. Certo? Então, nós estamos vendo aqui inicialmente essa parte do que seria os conceitos, como que é feito isso em laboratório, quais as vidrarias que se utiliza e o conceito de cada um deles. Prosseguindo, então, já sabemos o que é o titulado, vai ser essa solução de concentração desconhecida que vai vir aqui no Erlenmeyer, que vai ser rigorosamente medido. E o titulante vem aqui, olha, na bureta, que eu vou ter uma solução de concentração rigorosamente conhecida que se coloca dentro dessa bureta. Tá, a bureta, tá aqui, olha, essa vidraria, aqui eu tenho uma torneirinha que eu vou controlar a saída dessa solução. Daí, nós vamos ter ou ver o que é esse ponto de equivalência. Então, a altura da titulação, em que a relação entre o número de mol do titulante adicionada, a relação entre o número de mol do titulante adicionadas e o número de mol do titulado é prevista pela
estequiometria da reação. Resumindo, ó, observe aí na apostila de vocês. Vocês têm aqui, olha, o número de mols de ácido igual ao número de mols da base. Então, eu vou ter aqui o meu ponto de equivalência quando eu ter aqui, olha, o titulante, o número de mols do titulante igual ao número de mols do titulado, né? No caso, a minha base. Daí, nós vamos ver como se detecta esse ponto de equivalência. Então, são dois métodos, né? Isso feito aqui a parte experimental, o potenciômetro, né? Que nós vamos ter aqui, olha, e o colorímetro. No potenciômetro, nós vamos ter aqui, olha, durante a titulação, isso aqui é uma mesa, né, de agitação magnética, está aqui o meu titulado, né, que eu vou colocar aqui dentro desse becken, e eu vou ter, né, introduz-se um eletrodo de pH nesse titulado e que vai permitir medir o pH ao longo da titulação, né? E isso dá de se traçar uma curva, que eu vou mostrar para vocês como é que fica essa curva já já. E daí nós vamos ter essa curva, né, que é a representação, né, do pH do titulado à medida que se adiciona o titulante. Então nós vamos ter aqui, olha, o exemplo, né, eu vou ampliar para vocês, tá aqui como que é feito, pH em relação ao volume do titulante. Olha aquela de forma ampliada, só para a gente conhecer, né, que a gente utiliza isso aqui lá no laboratório, né, quando a gente está fazendo essa titulação, né, tá aqui, papelzinho milimetrado, você traça aqui, olha, essa curva, esse eixo de pH e o eixo do volume titulado. Então, segundo as suas observações, vocês vão encontrar esta curva. Então, tem aqui, ó, o pH inicial, em torno de 13. E eu tenho aqui, olha, esse intervalo que é a zona de variação brusca de pH. Então, vou ter esse intervalo aqui, olha, nessa curva, eu tenho entre 11 e 4. Então, aqui, olha, no 7, eu tenho o chamado ponto de equivalência. O que é isso? Eu vou ter N de A, né, quantidade de mol de ácido, igual a quantidade de mol dessa base. E eu tenho aqui, olha, o volume que foi utilizado, né, o volume do titulante, né, gasto até chegar ao ponto de equivalência. Então, essa era a curva de titulação e com essa curva ela vai nos permitir identificar a titulação, identificar quem é titulante, quem é titulado e dá para a gente ler o volume, né, do titulante que foi gasto até chegar ao ponto de equivalência. E o método, né, que a gente utiliza, outro método, é o colorímetro. Né? O colorímetro, tá aqui, ele é feito manual. Tá aqui, olha, nessa imagem, a bureta, né, o controle aqui na torneira e esse Erlenmeyer que vai ficar sempre girando. Dentro dele, como é que eu vou saber que vai atingir o ponto de equivalência? Nós vamos ver já já. Nós vamos ter um indicador. Um indicador ácido-base. Então, adiciona-se ao titulado um indicador, né, ácido-base que vai mudar de cor quando se atingir esse ponto de equivalência. Então, tá aqui, olha, no caso, pela imagem dá para a gente perceber aqui, olha, que se trata, pode ser uma substância, ou é uma substância básica, melhor dizendo, e aqui pode ser a fenolftaleína, que tem essa cor, né, essa cor quando a minha solução está básica, né? Quando esse meio está básico. E quando atingir o ponto de equivalência, ele vai mudar de cor, vai se tornar transparente. Então, o indicador ácido-base, né, que é uma substância ácido ou base fraca, que tem a particularidade de apresentar cores diferentes na
forma ácida e na forma básica. Tem aqui, olha, um exemplo da fenolftaleína, o indicador, né? Indicador ácido base, vermelho de metila e o tornassol, papel de tornassol, que eu vou observar essa variação de pH. Como que eu calculo? Vamos lá ao cálculo. Como que eu vou calcular? Primeiro, o titulante, resumindo aí o que a gente já viu. O titulante, no início aqui, ó, eu tenho concentração conhecida do titulante, é o meu Ca, né? É a concentração do ácido. E o volume, aqui na minha bureta, inicialmente ele vai ser desconhecido. Então, isso aqui, olha, no início da titulação. O titulado, né, a concentração dele vai ser desconhecida, ó, vai ser o que vai ficar aqui no Erlenmeyer. E o volume é aquele lá rigorosamente conhecido, né, o volume dessa base. Depois, no fim da titulação, o que é que nós vamos ter? O titulante, concentração, né, conhecida, que já era conhecida inicialmente. O volume, o quanto gastou aqui do titulante, né, que foi para o... No titulado, nós vamos ter aqui, olha, a concentração desconhecida, e o volume que já era conhecido lá inicialmente, né, o volume dessa base. Aí calculando, então como nós temos aqui, olha, o cálculo da concentração, está aqui o C, mas lá no livro de vocês tem aquele M, né, aquele Mzinho lá com a perna comprida aqui da direita, né, que é mol por litro, né, molaridade. Daí, olha, mas tem o mesmo raciocínio. Então, concentração é igual a N sobre V, onde, né, eu posso fazer aqui, olha, pegar o N é igual ao que, ó, concentração sobre volume, né, concentração sobre volume. E no final, né, da titulação, lá no ponto de equivalência, eu vou ter o que? Olha, quantidade de mols de ácido igual a quantidade de mols dessa base. Daí, olha, substituindo aqui o N, né, pega aqui o N. Quem é o N? Ó? C vezes V. O N de A, então eu vou ter o que? Olha, Ca vezes VA igual, olha aqui, ó, estamos substituindo aqui, olha, quem é NB? Então, olha aqui, ó, CB vezes VB. Então, concentração do ácido vezes o volume do ácido igual a concentração, tá aqui em destaque, olha, concentração da base, que é o que nós vamos descobrir, vezes o volume da base. Então, está aqui, olha, a fórmulazinha que nós vamos utilizar para o cálculo da concentração, beleza? Então, Na igual a NB, onde N é o que? C vezes V. Ca vezes VA igual a CB vezes VB. Então, iremos encontrar esta concentração desse titulado. Pega aí a apostila de vocês, né? Tem duas questões. Vou fazer uma e deixar a outra para vocês fazerem. Pega aí, olha. O que é que diz? Para determinar a concentração de NaOH obtida pela dissolução de uma amostra de soda cáustica, colocou-se 20 centímetros cúbicos da solução em um Erlenmeyer e na titulação a solução básica consumiu 10 centímetros cúbicos de solução de ácido clorídrico a 1 mol por litro. Determine o valor da concentração em mol por litro da solução titulada. Então vejamos aí, olha. Tem aqui a soda cáustica, 20 centímetros de solução em um Erlenmeyer. Então esse é o meu titulado, né? Ser titulado. E consumiu a solução, né, do titulante, aqui no caso, olha, consumiu 10 centímetros cúbicos, que é do HCl, que é o titulante, né, que é o que vai estar lá na bureta.
Vejamos aqui, ó. Tem aqui minha base, NaOH, mais o ácido clorídrico, formando o NaCl mais água. Então, olha a proporção aqui, olha. Foi de quê? De 1 mol dessa base para 1 mol de ácido clorídrico. Daí o que é que eu tenho no ponto de equivalência? Nós acabamos de ver, ó, Na igual a Nb, ou seja, concentração, quantidade de mol de A igual a quantidade de mol de B, onde o N é o que? A concentração vezes volume, né? Concentração molar vezes volume, certo? Daí o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos ter? Olha, concentração do ácido vezes o volume do ácido é igual à concentração da base vezes o volume dessa base. Então, bem simples. Juntando aqui os dados, olha, o que é que eu tenho? Retirando aqui, ó, da questão, as informações fornecidas. Então, qual é a concentração do ácido? 1 mol por litro. O volume do ácido que foi consumido, né? Então, o meu titulante foi o quê? De 10 centímetros cúbicos. E a concentração da base é o que nós vamos descobrir. E o volume da base, né, inicialmente, foi de quê? Ó, 20 centímetros cúbicos. Feito isso, apenas vou substituir aqui que eu terei os meus valores. Veja aqui, olha, 1 mol por litro de ácido vezes, olha aqui, volume do ácido 10 centímetros cúbicos igual a concentração da base vezes o volume dessa base, 20 centímetros cúbicos. Resolvendo tudo isso aí, nós vamos ter o que? Olha, exatamente, né, você multiplicar tudo isso aqui, olha, depois dividir, né, multiplicou 1 vezes 10, né, e depois dividiu por 20. Então, terei o que? Olha, 0,5 mol por litro. Beleza? Na questão 2 de vocês, a diferença é que você vai ser na proporção, acho, 1 para 2. E só basta você multiplicar por 2 lá se eu não me engano, não sei se é a concentração, mas vocês dêem uma olhada aqui, ó, aqui foi 1 para 1. Então, lá, segundo a quantidade de mols, você multiplica que você vai chegar ao seu valor final. Beleza, pessoal? É isso aí. Foi bom estar com vocês. Nos vemos na próxima aula. Um abraço.